Boa tarde, bem-vindos. Eu sou a Júnia. Estou aqui para mais um bate-papo ambiental que a gente tem feito às quartas-feiras. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Janaína Matias, que tem um trabalho sobre constelação familiar, bioenergética. Então, estou aguardando a Janaína entrar. Jana entrou. Olá, Ju. Ei, Jana, bem-vinda ao bate-papo ambiental. Oh, agradeço, honrada com seu convite, Ju. Para nós que é uma honra ter você conosco. Oh, que coisa boa. Muita alegria de ter você aqui com a gente. Então, E eu já dei boas-vindas para as pessoas, né? Assim, esse vídeo vai ficar gravado, então as pessoas vão poder assistir depois. E a gente tem feito a série que é o Bate-Papo Ambiental às quartas-feiras às 2 horas da tarde. E essa semana a gente vai conversar com a Janaína Matias, psicóloga e especialista em constelação familiar, bioenergética, sistêmica, né? E aí eu queria que a Jana se apresentasse e explicasse um pouco para a gente desse lugar que ela fala, né? Desse lugar de fala dela, dessa bioenergética, o que que é isso, né? Que tem muita gente que não sabe. então, né, para quem não me conhece, eu sou Janaína, sou mineira, né, de raiz mineira, mas moro em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Me formei em psicologia, mas adentrei a psicologia corporal, que é uma compreensão dessa unidade entre emoção e corpo, né? Esse lugar da nossa natureza conectado, né? A nossa, muitas vezes a gente compreende que a emoção está aqui, né? E dessa desconexão com o corpo. E paralelamente a esse caminho pela bioenergética, né? Nessa unidade mente e corpo, né, eu fui adentrando os caminhos da constelação. E a constelação sistêmica é uma abordagem terapêutica desenvolvida por um alemão chamado Bert Helling, que, em contato com a etnia dos Zulus na África, ele desenvolveu, né, esse olhar. E ele, como um alemão que chegou na África em contato com esses povos, ficou muito tocado como essas pessoas viviam em tanta harmonia com tão pouco recurso natural, material. E ele foi nesse contato que ele foi despertando nessa unidade, dessa interconexão de tudo e de como essas pessoas estavam conectadas com a natureza e que na nossa cultura a gente vai se desconectando dela, né? Vai olhando para a natureza como algo fora de nós e não reconhecendo essa conexão. E nesse trabalho do Helling, ele trabalha com. Ele traduziu esse lugar dessa conexão e de integridade do ser humano nas relações com as ordens do amor. Né? A gente fala muito da patologia, né? Na psicologia se patologiza muito a vida e a gente vê hoje na nossa realidade muitos sofrimentos, né? Ansiedade, depressão, né? E ele não olha e não fala dos sofrimentos ou da doença. Ele fala do amor e aonde a gente entra em amores cegos que nos emaranha e que perde essa conexão, né, com essas leis da natureza. Né? A primeira delas é o pertencimento. Ele diz que todo ser ele tem um lugar, né? Toda pessoa tem um lugar na família de origem,
como também nesse lugar dessa conexão com o sistema maior, com a ancestralidade, com tudo o que veio antes. Né? E quando se perde essa conexão, e, por exemplo, na nossa realidade aqui cultural do Brasil, né, a gente tem 3 ancestralidades, né? E todas elas vieram desenraizadas, né? Os brancos que vieram da Europa perderam essa conexão com a terra-mãe deles, né? Os africanos foram arrancados da terra deles para virem para cá, né? E os índios que estavam nessa devoção e conexão com a natureza também foram dizimados. Né? Então, a gente tem essa herança cultural de desenraizamento dessa relação com a natureza, por exemplo. A segunda ordem do amor é o equilíbrio das relações. Né? Ele diz que toda relação ela está em equilíbrio quando o dar e o receber está numa mesma medida. Né? Quando, por algum motivo, numa relação um dá muito e o outro dá pouco, isso gera um desequilíbrio. Né? Isso a gente pode olhar também para essa relação com a natureza. Né? Nessa nossa cultura, inclusive muitos dos nossos ancestrais vieram para cá para tirar os recursos da natureza. Né? E se a gente for olhar isso mais longe ainda, né, essa conexão mais profunda com a natureza se perdeu, né, desde, né, do período muito antigo, né, no Neolítico, vamos dizer, né, que tem essa relação de natureza, desequilíbrio, né, e essa relação utilitária. Eu vou tirar da natureza e às vezes não vou ofertar para essa natureza, né? Aqui no sertão, por exemplo, a gente tem aqui a agricultura irrigada, né? Se tira do Rio São Francisco para irrigar, né? E o que a gente está oferecendo para esse equilíbrio dessa relação? Né? E a gente vê que essa relação de equilíbrio, né, é a base né, de todas as relações, né? Se a gente tem um relacionamento afetivo com alguém, que alguém dá muito e o outro dá pouco, um fica pequeno, o outro fica grande. Eu sou muito melhor do que você, e tira a dignidade da outra pessoa. Né? Então, e a terceira ordem do amor que o Helling fala é a hierarquia. Né? O que vem antes tem precedência ao que vem depois. Né? Então, a gente olhar para essa história, essa ancestralidade, a nossa raiz, a raiz da nossa terra, a raiz dos nossos ancestrais, né? É também uma forma da gente estar conectado com o presente, né? E no nosso lugar de honra. Né? E ele diz que nessa relação de hierarquia e de ancestralidade é a única que não tem essa questão do equilíbrio dessa medida do dar e do receber. Né? A forma que a gente tem de honrar quem veio antes, os nossos ancestrais, é passando a vida adiante, dando o melhor de nós para os nossos projetos criativos, para os nossos filhos. Né? Se por algum motivo a gente perde essa conexão com a hierarquia, entra num lugar que ele chama de amor cego, isso vai gerar um sofrimento. Né? Então, por exemplo, uma criança que entra em conexão com o sofrimento familiar, com a carência de uma mãe, inconscientemente diz: mamãe, por amor a você, eu cuido. Né? Ela está deixando de olhar para a própria vida. Nessa realidade que a gente está vivendo hoje, né, de tanta desconexão com esses princípios da vida, a gente vê que muitas pessoas estão entrando, né, nesse amor cego e se perdendo, né? Num período como esse de caos, né, que a gente está atravessando, né, tem esse lugar muito forte dessa desconexão, né, com o olhar para a vida. Né? Às vezes a gente vê pessoas entrando em compaixão profunda pela dor do mundo e perdendo o lugar de honra delas, né? Ou, né, muito preso a valores deturpados da vida, né, e deixando que né, que o bem que recebemos dessa ancestralidade seja honrado e ofertado para o mundo com o melhor que cada um podemos ofertar. Né? Então, a constelação ela trabalha
né? O Helling trabalhou com esses 3 pilares e compreendendo que a gente tem no nosso corpo essa memória do nosso campo energético, né? E essa memória a gente pode sentir, por exemplo, quando a gente encontra alguém, né? Às vezes a gente está com uma sensação no nosso corpo e de repente a gente sai desse encontro e está com uma sensação estranha. Nossa, encontrei com fulaninho e saí de lá com uma angústia tão grande, né? E essa angústia vem desse campo de ressonância, né? Que a gente tem nos nossos encontros da vida, né? E que a gente não tem tanta consciência delas, né? E quando a gente abre uma constelação, a Travou. gente vai abrir esse Gente, vocês campo estão me ouvindo? energético. Deu uma travadinha, Jana, mas voltou. Voltou? Você estava falando do campo. Ah, Isso, que a gente tem essa conexão com o campo energético, né? E quando a gente abre o campo na constelação, é como se a gente projeta fora essa imagem interna para ter mais consciência do nosso lugar e tomar o nosso lugar de honra, nos enraizar na vida, né? Então, nessa relação com a natureza, a gente vai olhando para a sabedoria ancestral, né? Que está na natureza, mas que está também em cada um de nós, né? Aqui em casa, por exemplo, tem um pé de manga e nessa quarentena eu tenho aprendido muito com ele, que eu vejo as folhas caindo e vejo elas no chão se tornando matéria orgânica para nutrir, né, esse caule que está subindo a seiva para nutrir, deixar essas folhas. E numa realidade como essa, a gente também poder olhar para os nossos ancestrais e honrar a vida deles em nós, no nosso corpo, é a gente tomar essa força para nos nutrir na vida e nos ofertar para o mundo, né? Nos enraizando e podendo ser copa grande, né? Porque no nosso corpo, quanto mais profundo a gente pode ir nas nossas raízes, como uma planta, como uma árvore, a gente também pode se expandir na vida, né? Então, essa conexão desse olhar, né, sistêmico nos ensina muito nesse encontro com a natureza. tem uma lei hermética, né, que é tudo que é do micro é no macro. Então, que a natureza ela reproduz os sistemas, né? E é exatamente isso que você está dizendo, que a gente, enquanto humano, a gente reproduz no nosso próprio corpo, né, o sistema da natureza, né? Exatamente, Ju, e acho que é importante a gente olhar, né, que tudo que tem fora tem dentro de nós, né? E acho que essa relação e esse encontro que a gente tem, né, é um lugar também de autorresponsabilidade, né? Porque muitas vezes a gente projeta, a gente vê as mazelas do mundo e projeta fora, né, esse pedido de socorro, porque os governantes isso, porque claro que sim, que tem responsabilidade, claro que a gente vive num mundo de desigualdade, de privilégios, isso é uma herança ancestral de dores e de memórias, né? Mas se a gente fica no lugar de vítima, né, dessas memórias, a gente também não é ator dessa transformação, né? Então a gente olhar para dentro e adentrar essas sombras internas que nos habitam, né? Olhar para a nossa verdade, olhar para as mazelas também que existem dentro de cada um de nós, é um potencial, né, de encontro de integridade nessa relação, né, que somos natureza, né? O Krenak, ele questiona esse conceito de humanidade, né? Uhum, Que essa humanidade está nessa desconexão com uhum, esses princípios da vida, né? E uhum. acho que a gente vive numa cultura muito pautada no ego e desconectada, né, da natureza. O Alexander Lowen, ele diz que a nossa parte animal, ela está na nossa cintura para baixo, né? Que é o lugar onde a gente tem os nossos né, dejetos, a nossa excreção, mas é o lugar também onde a gente gera as vidas e da onde a gente nasce, né? E que essa parte da cintura para cima, essa parte da mente, ela tem esse lugar da racionalidade, né? E quando a gente pode integrar a racionalidade com essa nossa parte que também é natureza, a gente pode ter um potencial enorme
de, né, de transformar e de estar enraizado na vida, na integridade e nessa integridade de relação com todos os reinos. Muito bom, Jana, isso que você disse. Então, assim, só para situar as pessoas. Então, você está falando você falou, você explicou um pouquinho sobre a constelação, né? Quais são os três pilares que o Bert Hellinger traz da constelação. E a bioenergética? Então, a bioenergética, a constelação traz isso desse lugar sistêmico, e a bioenergética traz esse lugar do Do corpo. corpo. Né? O corpo enquanto a nossa morada, enquanto esse lugar, natureza que nos habita. Né? Porque a gente pode olhar para tudo isso e, né, a gente precisa ocupar o nosso corpo. E as nossas emoções, elas estão inscritas no nosso corpo. Né? E um bebezinho, por exemplo, quando nasce, ele é completamente molinho, aberto, entregue à vida, aos cuidadores. E à medida que ele vai tendo essa necessidade de sobrevivência, ele vai encouraçando esse corpo, tensionando a musculatura e desconectando, às vezes, essas emoções, né, de si, porque precisa sobreviver numa realidade, numa cultura que não acolhe as emoções, não acolhe o que se sente, não acolhe a verdade, né? Tem que se mostrar, às vezes, uma imagem para pertencer, precisa se abrir mão de quem se é, né? Uma criança, por exemplo, ela só quer ser amada, e às vezes, para pertencer, ela vai abrindo mão de quem ela é, ou ela não vai podendo expressar o que sente, se está num ambiente que não acolhe, né? Então vai acontecendo essa desconexão realmente com o corpo e vai criando o que ele, né, diz de couraças, né, de anéis de encouraçamento, que é uma proteção diante a vida, mas que, por um lado, protege e que foi importante e que cada um de nós precisa disso, que a gente só está aqui, eu só estou aqui, você está aí, porque a gente teve as nossas formas de sobrevivência, mas a mesma coisa que nos faz sobreviver, em muitos outros momentos pode nos impedir de viver, de estar em um lugar onde a vida pulsa. Ele diz que a vida é pulsação, é movimento. Se a gente se enrijece, né, se a gente se impermeabiliza, né, como se faz nos solos, a gente vai perdendo, né, a vida que pulsa. Né? Muitas vezes, por exemplo, diante do medo da morte, a gente vai se fechando para a vida, né? Pelo medo dos corações feridos que a gente tem na nossa história, na nossa vida, a gente vai protegendo e vai se fechando para o amor, por exemplo. Né? Então, esse lugar da bioenergética é um lugar de visitar profundamente essas memórias do corpo e nos conectar com ela para poder estar enraizado. Né? Então, esse lugar da psicocorporal e sistêmico é muito complementar, né? Que um parte desse microespaço, essa nossa primeira morada, né? E o outro vai olhar para essa morada conectada com esse todo que a gente habita. E com todas as relações. Muito interessante isso, Jana. E essa conexão com a ancestralidade também, você falou do Krenak aí, eu vi uma live dele há um tempo atrás, ele estava falando que foi feito um estudo, não sei se é ele ou a pessoa que ele estava falando com, né? Que foi feito um estudo da ancestralidade do DNA dos humanos, né? E que a gente tem no nosso DNA até das florestas, né? Das árvores. Então, assim, a gente está interligado com tudo. Quando você fala de ancestralidade, né? Eu tenho no meu DNA parte ancestral de todos os reinos, né? Porque os meus ancestrais se misturaram com esses reinos e aos poucos eu também tenho me misturado, né? Sim, se a gente for ver, né, Júnior, nosso corpo ele é feito de matéria e de minerais que fazem parte de todas as existências. Né? Então, no nosso corpo a gente tem as águas que circulam o nosso sangue, as águas que são as nossas emoções, as águas que são, né, que passam pelos nossos rins, né? A gente tem o nosso
fogo, né? O nosso coração Uhum. que pulsa, que dá calor ao corpo. A gente tem, né, o nosso pulmão, né? Que se a gente for olhar uma imagem de um pulmão, é uma imagem de uma árvore, né? Que tem os galhos, que tem as ramificações, né? Uhum. A gente é natureza e é conectado com todos os reinos e a gente tem eles dentro de nós realmente, né? Presentes. É, muito legal. E eu queria que você falasse também um pouco mais dessa questão da relação utilitária com a natureza, assim. Bom, isso é uma coisa bem, né, difícil, polêmica, né? Mas a nossa cultura, né, Júlia, ela vai. A gente vem de uma história, né, ancestral que se perdeu essa conexão. Se a gente for ver as culturas tradicionais dos povos originários, elas têm uma honra e uma reverência à natureza de uma forma muito diferente da nossa, né? Os nativos de muitos lugares, eles têm um senso de comunidade, né? Diferente da nossa realidade, que tem um senso de individualidade, né? É, de é meu, né? Mas não é coletivo, né? Muitos têm estudos que mostram que pessoas que caminhavam em florestas, elas se alimentavam do que tinha ali e, por exemplo, comiam uma fruta, jogava semente para outro que chegasse poder comer a fruta que viesse depois. E a gente tem uma cultura, né, que vem muito desde né, do período do início do patriarcado, né, que vai se desconectando dessa relação com a natureza, né, que as comunidades mais matrifocais têm, né, de uma relação com a terra que é uma grande mãe da onde a gente vem, para onde a gente vai, uma mãe que nos dá alimento. E da mesma forma que tem essa, aí a gente entra numa cultura que vai se desconectando disso, né, para olhar para essa terra como uma entidade da onde eu vou tirar os meus recursos para gerar, né, bens para mim, né, para eu utilizar, né, e, e isso também é, né, o que acontece nessa relação com a natureza acontece entre os corpos, né, nas relações, né, a gente vê hoje muitas relações e muitas mulheres, assim como a terra, também tendo seus corpos nessa relação utilitária, né, que é essa mesma lógica de relação, né, e a gente vai vendo como isso vai nos tirando de quem a gente é, se prende, por exemplo, a uma imagem para pertencer, né, e, por exemplo, a imagem padrão de beleza, né, vai se perdendo quando a gente tem um padrão de beleza jovem, e que, por exemplo, não vai honrando a natureza do nosso corpo, né? Por exemplo, as sociedades mais antigas, elas têm um reconhecimento dessa relação do corpo com a natureza que vai seguindo a roda, né, das estações, né? Por exemplo, uma menina ou uma pessoa que esteja no ápice do desabrochar da juventude, ela vai estar na primavera, né? Uma pessoa que está, né, numa idade de produção, de trabalho, de ter filhos, de ter projetos criativos, vai estar, né, no verão, ali, naquele calor. Né? Uma pessoa que está, né, já no momento, né, de precisar resguardar mais o corpo, de já ter uma maturidade, uma sabedoria sobre a vida, de já ter conhecido a vida e a morte, vai estar no outono, assim como um ancião, né, ele vai estar no inverno precisando de ser recolhido, e nessas sociedades mais antigas, eles tinham a beleza da sabedoria, que na nossa cultura se perde, né? A gente vai nesse lugar da produção, que faz parte, né, desse modus de produção, né, que o capitalismo traz, né? Não é vamos desconstruir o capitalismo, não é isso,
né, a gente está nessa realidade e isso faz, né, vem também de uma sabedoria adquirida que hoje a gente tem, né, confortos que esses ancestrais não tinham, recursos, tecnologia, né, não poderiam fazer lives, por exemplo. Não tinha essa conexão, né? Eu estou aqui em Petrolina e estou aí junto contigo em BH, né? Uhum. Mas é poder a gente ter um olhar de inclusão dessas outras sabedorias, né? Que trazem essa conexão maior com a vida e com essa ancestralidade, com esse saber, né? Dessas culturas que vêm e que têm uma outra relação com os corpos e com a natureza, né? De poder reconhecer a natureza enquanto e todos os reinos e a terra enquanto um, um ente vivo, uma grande mãe. Muito bom, Jana. Também queria que você falasse um pouco de formas de integrar esses conhecimentos, né, dessa ancestralidade, das plantas, né, de honrar e reverenciar a terra. A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que seria legal você trazer um pouquinho disso para nós. De não sei se eu entendi a tua pergunta. Eu quero que você fale de formas de integrar esses conhecimentos, né? De integrar os conhecimentos da bioenergética, do sistema para o homem, assim. Como que a gente pode fazer honrar esses conhecimentos e integrar isso? Então, eu não conheço um outro caminho a não ser a gente nos aprofundar na gente mesmo, né? Esse foi o meu caminho e que foi despertado muito cedo, né? Minha mãe via minhas inquietações diante a vida, né? E acho que ela pensava, Janaína está dando problema. Mas Janaína é tão sensível que não cabe nesse mundo da forma que é e precisa olhar para coisas muito profundas, né? E foi, né, aí que eu iniciei o meu processo terapêutico. Eu tinha uns 16 anos e fui aprofundando nesses lugares de conhecimento, de autoconhecimento, né? Aí fui estudar psicologia, já encantada com isso. E logo depois eu me mudei para Recife e foi para mim algo muito brusco, né? Um choque cultural, vindo de um clima de montanhas, de cerrado, para um clima de litoral, de nordeste, de calor, de outra cultura, de outra forma de relação. E sempre que a gente vivencia situações de grandes transformações, como essa que a gente está vivenciando agora com a pandemia, tem internamente, a gente vivencia um certo desaterramento. É como se a gente perdesse um pouco o nosso chão, né? E, e aí esse lugar de perda do chão, foi onde eu me encontrei com a bioenergética e com o meu corpo, né? Eu comecei a fazer terapia e logo depois iniciei minha formação em análise bioenergética lá em Recife, muito nessa conexão. Eu preciso me enraizar, e enraizar é ocupar o meu corpo e adentrar, né, esses porões internos, me aprofundar nas minhas dores para poder encontrar, né, o meu lugar nesse mundo, né? Eu tinha saído da minha família de origem para uma outra cidade, para um outro lugar do país, com tudo isso. Então, e aí foi quando eu fui, né, por exemplo, alguns sintomas físicos que eu tinha uma amigdalite crônica, que eu fui percebendo que era o que eu não podia dizer, para o que não cabia ali na minha expressão, né, e fui me encontrando e deixando, né, à medida que eu pude fazendo circular as águas, por exemplo, das minhas emoções, e muito choro, que o Lowen diz que o choro tem um poder de cura, né, de liberação, e ele fala que é um choro que vem das vísceras, né, que é aquele que a gente sente aqui, e Uhum. que os bebês fazem isso muitas vezes, né? Eles entram em choros muito profundos quando estão estressados e depois relaxam e dormem, né? Então, acho que esse caminho de adentrar e nesse conhecimento que não passa por aqui, né? A gente aprende a racionalidade na escola, a conhecer
né, pelos livros, e isso é importante, né? Eu venho estudando muito também através dos livros, mas esse lugar da conexão é um lugar do conhecimento nosso, das nossas vísceras, aqueles lugares mais profundos que às vezes a gente tem muito medo de acessar, porque acessar é tocar em memórias de dor, né? E tocar memórias de dor não é fácil para ninguém. Mas quando a gente está num ambiente seguro, protegido, e isso é, por exemplo, que a gente trabalha num setting terapêutico da bioenergética, um ambiente seguro, protegido, que aquela expressão possa sair, esse lugar possa ser visitado, né, sem que seja retraumatizado, porque muitas das situações a gente vivencia e pode se tocar em lugares de uma sensibilidade muito grande, que pode reviver um trauma, mas quando a gente pode ter um contorno, um ambiente seguro, essas emoções podem ser liberadas e enraizarmos, né, a partir daí de um outro lugar, né, de um lugar de integridade. É como né, encontrar, né, e aí acho que não tem mais o sofrimento, existe a memória, né, que faz parte da nossa história, mas é também encontrar luzes na vida, né? Poder olhar para as sombras para encontrar a luz. E a gente pode ver assim, numa sombra, se entra um raio de luz, não tem sombra, né? Então, às vezes a gente tem tanto medo de olhar aquilo que está na nossa escuridão, que a gente precisou proteger, e é esse o caminho que eu conheço, né? Que é a gente poder olhar mesmo, verdadeiramente para isso, verdadeiramente para aqueles lugares vulneráveis da nossa história, que muitas vezes foram dolorosos, foram difíceis, né? Mas eles fazem parte. Né? E hoje, por exemplo, eu vejo que eu sou muito grata, inclusive, a todos eles, porque foram as minhas dores que me fizeram buscar. Né? Sim. E a gente vê, por exemplo, um bebezinho quando nasce e ele tem ali, né, a mãe inteiramente para ele, é justamente no desconforto que ele vai querer buscar. Né? Uma criança vai aprendendo a andar para ir atrás de um brinquedo que está ali faltando. Né? Então, também, às vezes a gente vê os sofrimentos como algo negativo e não quer nem olhar, né? Mas hoje, por exemplo, depois de adentrar memórias muito profundas, eu posso agradecer, né? Agradecer a tudo como foi. Mas agradecer a tudo como foi e a tudo como é um processo muito de olhar para essa verdade. Né? Muitas vezes algumas pessoas me perguntam, Janaína, me indica um livro para eu ler, para eu aprender sobre isso. Tem vários livros que são muito importantes, mas os livros podem se tornar vazios se a gente não aprofunda nesse lugar, né? Nessa sabedoria da escuridão das nossas vísceras. É muito importante isso que você está dizendo, né? Autoconhecimento, né, é fundamental para a gente se integrar, né, Jana? Isso, exatamente. É, Integrar. é. Integrar é justamente o nome do espaço terapêutico né, que eu sou, sei lá, guardiã dele. Que eu fui designada para criá-lo e para, junto com outras pessoas, podermos trazer, fertilizar, né, esse lugar de mais integridade e de encontro, né, com esses lugares profundos e difíceis que nos habitam. Muito bom. Jana, uma outra coisa que eu queria saber de você é esses temas que você está trazendo aí, como que você vê isso sendo trabalhado por uma perspectiva da educação ambiental? E também, assim, se você vê diferença, por exemplo, para trabalhar esses temas para crianças, para adultos, você acha que. Como que você vê isso? Então, Ju, assim, eu não trabalho com educação ambiental, né? Só cumprimentando as pessoas, tem pessoas muito queridas Tem. aqui, Deizinha,
minha mãe, Bruno aqui do Integrar, A Raquel algumas Medeiros pessoas que eu vi entrou. passando por É. aí, Inês, Inês dizendo, Integrar traz luz, oh, que coisa boa poder, e a gente só pode ressoar com o que a gente encontra, Inês. É, então, Júnior, eu não trabalho na área de educação, né, apesar de ser mãe de 3 crianças. Pois é. Então, acabo também fazendo esse papel educativo. Mas eu sinto que quando a gente pode trazer isso para a vida, né, isso pode ser integrado e honrado pelas crianças, né, nesse valor da vida. E a linguagem que a criança fala não é a linguagem do adulto. O adulto, né, tem a racionalidade desenvolvida. A criança ela vai falar a partir da brincadeira. A criança ela está conectada com o coração, com a emoção. Né? Então, a gente vê, por exemplo, até um filhote de animal, se a gente olha para ele, a gente vai ter ternura. Né? E é com esse olhar, né, límpido que uma criança olha para a natureza quando ela é apresentada. Muitas das crianças não vão no supermercado hoje nas cidades, né, e não conseguem entender da onde surgiu o tomate, vai estar lá empacotado, por exemplo. Né? Então, acho que poder trazer isso, né, essa relação que os adultos precisam desenvolver, né, poder trazer isso para a vida, para as famílias, para essa relação com as crianças, precisa ofertar espaços de relação. Uhum. Né, que isso possa ser incluído desconstruído uma cultura, né, e incluído essa sabedoria. Né? Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo debaixo de um pé de bananeira. Banana. Né, que essa bananeira ela está plantada com as águas cinzas aqui da minha casa. Né? Então, todas as águas da pia, de banheiro, de chuveiro, ela está irrigando essa bananeira, que as crianças participaram, né, conhecem esse ciclo. Né? Então, acho que a gente poder... E as crianças se conectam com isso quando isso é ofertado. Uhum. Né? No entanto, a gente tem hoje uma realidade que muito da tecnologia, que é importante, que bom que existe, que pode ser usada a favor da vida, mas que distancia isso, né? Nas escolas, por exemplo, as crianças ficam expert em nuca do colega, né? Ficam assentados atrás e não tem essa conexão de frente, de olhar para tudo isso. Vai para esse lugar. Nunca é muito bom. Ai, ai. Porque não tem esse... Aí depois reclamam, por que estão fazendo tanta bagunça? Elas querem se relacionar e não tem espaço para isso. É só ofertado a nuca do colega, fica ali um atrás do outro. Né? Então, acho que criar espaços para essas relações. Ai, muito Você se bom. lembrou também, né, Júlia? Acho que da minha nuca. Ai, gente, muito engraçado. Eu acho que você tem toda a razão. Eu faço uma reflexão que na época que a gente estava, eu fui para a escola, as pessoas não sabem, né, Jana? A gente era coleguinha de escola, né? A gente se conhecia, a gente deveria ter uns 11 anos de idade, mais ou menos. E a gente foi muito amiga por muitos anos, assim, a gente era inseparável, eu e Janaína. E aí, eu me senti, Jana, durante o período escolar, e eu só fui descobrir isso muito depois, sabe? Eu me senti desrespeitada pelo processo educativo que eu passei, sabe? Porque eu acredito que assim, as escolas elas têm essa coisa assim de muito vamos aprende aí, decora aí, é isso aqui que você tem que saber, é muito uma coisa desconectada, né, com a realidade, com o mundo, né? Para que eu quero saber equação de segundo grau? Para que eu quero saber tabela, né? Assim, umas coisas
desconectada, assim, de decoreba, né? E eu nunca fui muito de estudar e tal. Então, assim, eu acho que nunca nessa época, né? Tanto que depois que eu saí da escola, né, e fui para a faculdade, e aí eu fui sim buscar estudos que realmente fizessem sentido para mim, eu consegui avançar muito, né, nos meus estudos, porque eu via que fazia sentido, mas eu acho que a escola realmente ela peca muito nessa coisa de não fazer sentido, né? E a gente fica expert em nuca do colega. E assim, né, Júlia, assim, não valoriza o que tem da individualidade, né? E para É, pertencer, a gente precisa corresponder, a criança precisa corresponder ao que está colocado ali. E isso tudo vai fazendo com que ela desconecte dela mesma, do que faz, né, o coração dela vibrar, do que faz ela buscar conhecimento, né? Então, esse lugar, né, da natureza individual que cada um somos, né? Então, acho que é um grande desafio realmente numa sociedade, né, de massa, né, a gente poder reconhecer essa e valorizar essa individualidade, né? sim. E eu sinto que essa inclusão, por exemplo, dessa relação com a natureza e com essa diversidade que é a natureza e como ela se complementa, né, também é uma base de respeito nas relações, né? Porque a gente vê, por exemplo, crianças que sofrem, por exemplo, por terem uma certa forma corporal ou de cabelo, por não se sentir pertencente àquilo ali que é colocado, né? E quando a gente olha para a natureza, a gente vê a diversidade, como essa diversidade se complementa, né? Que se a gente vê, por exemplo, as monoculturas, como elas são iguais e numa lógica muitas vezes antivida, né? Com transgênicos, né? E quando a gente vê as individualidades também nesse espaço, né, de educação, é também olhar para essa vida que pulsa na diversidade, que pode expandir relações de mais harmonia, de mais integridade. E eu me recordo, né, assim, o quanto era sofrido para você e para mim também, né, o quanto eu passava vergonha. Júnia, pisa no meu pé, me esconde os meus sapatos. E, né, e como a gente poder encontrar caminhos onde a gente vai nessa conexão, né, do que faz o nosso coração vibrar, a gente está encontrando com o nosso sentido para essa existência, né? E podendo ofertar o que a gente tem de melhor, né, com o que a gente tem internamente, com as nossas habilidades. E a gente vê um mundo hoje de tantos sofrimentos, tantas pessoas perdidas, né, e numa realidade que a gente está vivenciando agora, que todo mundo perdeu um pouco o chão, né, e se educa para reproduzir conhecimentos, e de repente todo mundo é convocado a se reinventar, fica muitas pessoas perdidas sem saber para onde olhar, né? Tentando buscar fora essa resposta, buscar nos governos, buscar alguém que venha nos salvar, né? Como uma criança faz quando olha para os educadores, né? Uma criança, ela precisa de alguém que possa reconhecer e guiar para seguir, né? E quando a gente não tem esse lugar enraizado na nossa vida, a gente também vai ficar, né? Da possibilidade de sermos quem somos, a gente vai ficar perdido frente ao caos, porque a gente não está conectado, né? No início, eu já contei isso para algumas pessoas, mas no início da quarentena, as minhas tartarugas, meus jabutis, foram quem me ensinaram muito, que eu voltei para casa, de repente fecho o consultório, começa, volta para casa, e o que eu vou fazer? Em meio àquela sensação, né, de angústia com toda essa realidade, e de repente os meus jabutis tranquilamente entrando dentro de casa, fazendo cocô em todo canto, e do jeito deles, eu falei, gente, o que eles estão querendo falar para mim? E aí eu comecei a observar o tempo lento deles, e ver, né, que eles estavam com aquele tempo lento,
E eles são animais com longevidade enorme, né? Vivem 100 anos. Eu sempre brinco, vão ser a herança que eu vou deixar para as crianças, para os meus filhos. Eles ficam até bem bravos quando eu brinco com eles, falando dos jabutis. Mas eles têm a certeza de que eles têm neles a própria casa, né? Quando vem um tempo chuvoso, eles se escondem. Quando vem uma ameaça, eles têm aquele casco para proteger. Né? Então, acho que esse lugar da gente poder olhar para dentro e reconhecer a potência do nosso corpo, e esse é o caminho que a bioenergética traz, né? Da gente poder nos enraizar na vida, sentir os nossos pés no chão, e a gente diz no senso comum, fulaninho de tal tem os pés no chão, né? Quando é uma pessoa centrada, enraizada, né? De posse de si. Né? Então, esse caminho da bioenergética e da constelação foi um caminho de muitas desconstruções nesse sentido, né? De memórias que não me possibilitavam, por exemplo, estar nesse lugar de segurança, com quem eu sou, com minhas imperfeições, com a minha humanidade, com as Sim. minhas relações e com a verdade das relações também, né? Que eu acho que quando a gente pode ser a gente mesmo, a nossa verdade, a gente pode expressar para o outro de uma forma íntegra, né? Se a gente vai, aprende a guardar, 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 chega uma hora que a gente não aguenta, vai lá e Explode. explode com o outro, aí diz, Voltou. travou? Voltou. Voltou? Voltou. Então, a raiva que a gente fala muitas vezes na nossa cultura e na nossa cultura cristã, um sentimento negativo, não se deve sentir, é uma emoção de proteção da vida. Um animal, se a gente for ver aqui, meu cachorro, se entrar alguma pessoa, ele é um amor doce, meu filho quase faz, se deixar, pode fazer de cavalinho, mas se chega Uhum. alguém estranho, ele vai atacar. Né? Então, Uhum. a gente também, a nossa raiva é uma emoção que a gente tem para poder botar limites necessários na vida. Mas se a gente não bota esses limites, chega uma hora que a gente pode explodir, né? Como uma barragem. Se vai contendo, 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 contendo a água, ela não vai fluindo, chega uma hora que ela pode romper as comportas e gerar uma catástrofe. Aí a gente vai sentir culpa, né? E vai culpar o outro. Né? E aí acho que a gente poder nos reconhecer natureza é olhar para essa sabedoria. Né? O rio, ele flui. A água, ela flui, como a vida flui. E ele também tem bordas. Se não tem margem, se não tem limite, a água vai toda embora. Uhum. Né? E assim também as nossas emoções. Né? A gente precisa fluir. E o Lowen, na bioenergética, ele diz que as nossas emoções é como um pêndulo. E que a gente vai passando por elas na vida, né? Se é um momento de tristeza, a gente vai sentir aquela tristeza. Se tem uma perda, né, a gente vai entrar num choro. Mas na nossa realidade, se alguém morre, não chore, vai ficar bem, ele foi para um bom lugar. Poxa, a pessoa perdeu alguém, tá precisando é chorar mesmo. Ou se medicaliza as dores, se medicaliza as emoções. E aí a gente vê uma sociedade anti-vida, né, que vai perdendo essa conexão. Claro que as medicações elas são importantes quando se tem algum sintoma e elas são necessárias, né? Como toda tecnologia, ela veio e pode salvar vidas, mas ela também pode impedir a vida, né? Então, Uhum. quando eu falo disso, não é, criticando ou, né, numa posição sou contra isso, não. Né? Eu acho que é poder olhar para esse lugar mesmo da natureza e dos recursos que a gente pode Exato. tomar para estar na nossa integridade. Eu queria te fazer uma última pergunta, porque a Não gente está fala acabando de o mim, tempo. seja lá qual seja o tempo. A gente está acabando o nosso tempo, né? A gente tem aí 9 minutos. Mas eu queria que você falasse assim, porque você falou muito do corpo, né? Do enraizamento a partir do corpo, das emoções a partir do corpo. E também você falou do sistema, né? Quando a gente estava falando até da educação, você trouxe uma questão muito importante, que é assim, a gente não vê a individualidade, né? A educação ela não traz essa coisa da individualidade.
Então, eu queria que você comentasse um pouco assim, qual que é essa medida, né? Assim, para o meu e o coletivo, o meu corpo, o meu entendimento e o todo, né? Assim, como que você vê essa relação? Como que você entende isso? Então, acho que nós somos seres de relação, né? Nós nascemos de uma relação de um pai, de uma mãe, que faz a nossa individualidade, né? Que a gente tem tudo isso, né? Que a gente se faz e se constrói na relação, né? Uhum, E acho que quanto mais a gente pode estar na integridade com a nossa individualidade, com o nosso corpo, a gente também vai poder estar nessa relação de respeito com o corpo, com a individualidade do do outro, outro. né? Muitas vezes um corpo que é invadido, ele vai também reproduzir isso, porque é o que ele aprendeu, né? Então, se eu, por exemplo, tive uma história de uma relação invasiva com alguém da minha família, né? E que isso, com meu cuidador, minha cuidadora, eu vou aprender que isso é O a forma normal. de amor. Então, eu vou fazer isso com meus filhos, vou reproduzir, né? Então, acho que quanto mais a gente pode estar na nossa integridade, a gente também vai estar na integridade das relações, podendo nos expressar de forma adequada, né? Podendo não mentir para a nossa verdade, né? Uma criança, às vezes, ela precisa abrir mão da verdade dela para não desagradar. Uma criança precisa ser amada. No lugar de adulto, não tem como a gente agradar o tempo todo. A gente vai desagradar alguém, É. né? Mas quando a gente pode comunicar isso na nossa verdade, sem, né? E aí é uma coisa da comunicação não violenta, a partir de mim, né? Porque muitas vezes a gente está ferido com a situação e ao invés de poder dizer do que a gente sente, olha, eu me senti muito constrangida com essa situação que você me colocou, ou com essa situação que a gente vivenciou. Eu estou dizendo do meu sentimento, que é diferente. Poxa, você fez tudo errado, Uhum, né? Que aí já está na culpabilização. Aí isso entra no. A outra uhum. pessoa já vai receber isso também de forma defensiva, né? Porque vai se sentir agredida. Então, quando a gente pode ir para esse lugar de integridade conosco, a gente também vai aprendendo a ir para esse lugar de integridade nas relações, expressando de uma forma que a gente pode ser compreendida. Nem sempre acolhida, nem sempre mais aceito ou não tem verdade, né? São lugares, possibilidades, mas é o meu lugar que você pode me compreender se eu expresso para ti, você também vai trazer o teu lugar para mim, né? E aí acho que isso é um caminho, né, de relações de mais integridade, né? A gente vê, por exemplo, nos casamentos, isso muitas vezes não acontece. Então, um vai ficando magoado, aí vai magoa o outro, isso vai gerando uma guerra, né? Um cabo de guerra, um Uhum. puxa de um lado, outro puxa do outro. E quando a gente pode, né, tá na nossa integridade, a gente também não vai se fisgar no que é do outro. É isso, Jana. Nossa, muito legal. Adorei conversar com você. Vou despedir, então, e agradecer todo mundo que participou desse nosso bate-papo ambiental. Convidar todo mundo para assistir nas próximas semanas. Toda quarta-feira a gente tem um bate-papo ambiental. A gente tem anunciado aí no nosso feed com as postagens. Então, convidar todo mundo para seguir a gente. E para também participar da Sexta Boa Casula, aproveitar aí que você é de Petrolina, né? A gente está fazendo um projeto que a gente está mandando à distância para as crianças uma atividade por WhatsApp, é só se inscrever, mandar uma mensagem para a gente. E aí a gente manda atividade gratuita para vocês. E convidar, então, a Jana para se despedir também, passar a palavra para você. Foi uma honra, adoro. Morrendo de saudade, morrendo. Doida para te dar um beijo, te dar um abraço. Um beijão para ir para a família, para Alexandre e para as crianças. E te passo a palavra para você se despedir também. Ah, eu quero agradecer o teu convite, Ju. É sempre bom estar contigo, um presente poder nos reencontrar aqui nesse espaço.
nutre meu coração. Quero agradecer também a cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco. Também me coloco disponível para qualquer esclarecimento, né? Para algumas pessoas que chegaram, pode ser algo muito novo. Tenho feito agora trabalhos online, oficinas online com Sim. temas. Fiz uma oficina sábado que foi maravilhosa, gente. Foi maravilhosa. Sobre criatividade, né? Enraizamento de criatividade. Maravilhosa. E aí eu estou organizando também, né, um círculo né, de estudos, mas então podem, né, buscar e eu fico muito contente de poder fazer esse trabalho e nesse momento também com esses novos aprendizados da tecnologia, né? E que, por um lado, contrai os nossos corpos de não poder estar próximo fisicamente, mas também possibilita esse acesso para pessoas que estão longe e a gente poder se encontrar. Para mim é um presente poder estar aqui com vocês. Um beijo grande. Muito obrigada, Jana. Um beijão. Beijo, Ju. Tchau, gente. Ó, a Camila está informando aqui que esse bate-papo fica gravado no Instagram do Instituto Cresce. Eu vou deixar salvo no IGTV. E aí, Jana, se quiser comentar mais alguma coisa, se alguém quiser deixar alguma pergunta, só marcar para a gente comenta lá depois. Tá bom? Beijão para todo mundo. Beijo. Obrigada, Jana. Beijo.